E é isso, para você que acompanhou o programa O Encontro nessa noite de terça-feira, agora vamos estudar sobre a oração aqui no programa Escola Bíblica. Hoje vamos estudar a oração conhecida por muitos como o Pai Nosso. A gente vai falar um pouquinho sobre o Pai Nosso e também buscar responder a pergunta que é: a oração pode mudar a ação de Deus? Você acha que através de uma oração Deus pode mudar os planos dele, os propósitos dele? Nós vamos falar sobre isso agora no programa Escola Bíblica. Eu estou aguardando você pelas redes sociais, pela TV Novo Tempo, ao vivo até às 10h30 da noite. Daqui a pouquinho a gente volta em 30 segundos, um rápido intervalo e na sequência tem mais um Escola Bíblica. Até já! Você é muito bem-vindo e você bem-vinda ao programa Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. Cada semana nós temos um tema diferente. E essa semana especificamente, nós estamos num horário alternativo, nós estamos com uma programação muito especial, a pregação com o pastor Gilson Brito, das 9 às 10 da noite, com Arautos do Rei. E especificamente essa semana, o programa Escola Bíblica, das 10 às 10h30 da noite, daqui a pouquinho, 10h30, tem um Bom de Bíblia também, tá? Semana que vem a gente vai voltar no horário normal, algumas pessoas estão perguntando aqui, 8h30 da noite é o Escola Bíblica com um tema nessa temporada muito especial chamado Descobertas Bíblicas. Nós estamos desvendando vários temas abordados na Bíblia, na Palavra de Deus, e para isso nós temos oferecido a cada semana aqui a possibilidade não só de você estudar com a gente, mas de você ter um material na sua casa, junto com você também, para você folhear, para você pesquisar, e especificamente esse material que nós estamos oferecendo, ele é um material online, tá? Basta você acessar o site biblia.com.br, muito fácil o site, né? Aliás, tem várias alternativas e possibilidades nesse site, e uma delas é entrar nesse site e pesquisar ali Descobertas Bíblicas, o material Descobertas Bíblicas. Você vai baixar esse material no seu celular, você pode baixar no computador também, e a cada Escola Bíblica você acompanhar com a gente também, tá bom? Para você que está assistindo pela primeira vez, quem sabe nesse horário alternativo aí, o Escola Bíblica está sempre com você de segunda a quinta, ao vivo, 8h30 da noite, tem algumas reprises também, 4 da manhã, 12h30 no dia seguinte. Nós vamos falar hoje sobre a oração. Essa semana estamos falando sobre a oração. E especificamente hoje, eu mencionei para você que vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso e também uma pergunta que eu já quero lançar para você. Nós vamos orar, mas antes da gente orar, eu quero lançar uma pergunta para você responder para a gente nas redes sociais. Mas antes, faz o seguinte, siga a gente aqui no @Escola Bíblica NT, é o nosso Instagram, @Escola Bíblica NT, tá bom? Não seguiu ainda? É só seguir a gente, @Escola Bíblica NT, ou pelo Facebook, também, Escola Bíblica NT. E a pergunta é a seguinte, você acha que Deus, ele muda a opinião dele? Ele muda as suas ações por causa de uma oração? Comente na postagem aqui, tá? Você dá a sua opinião, daqui a pouquinho a gente vai falar exatamente sobre esse assunto. Você acha que Deus muda ou Deus não muda? Deus tem a forma dele já definida? Pense comigo, responda e participe aqui. Vamos orar? Na sequência a gente vai falar sobre uma rápida recapitulação sobre o que falamos ontem e já entrar no tema de hoje também. Bondoso Deus, nós estamos aqui de forma prática, fazendo o que nós estamos estudando, que é orarmos a Ti, abrindo o nosso coração, orando a Ti, abrindo o nosso coração e pedindo misericórdia e sabedoria dos altos céus, para que a Tua palavra alcance o nosso coração, encontre um espaço aberto e que ela faça mudança na nossa vida. Nós temos certeza que o Senhor tem sempre feito o melhor por nós e por isso nós nos dedicamos a Ti nesse momento, oramos em nome de Jesus.
Amém. Nós iniciamos ontem nosso estudo, início dessa semana, sobre a oração, e nós vimos alguns pontos bem interessantes aqui. Nós perguntamos ontem o que é a oração e falamos que a oração é uma conversa com Deus, que envolve tanto falar com Deus quanto ouvir a voz de Deus também. Nós falamos sobre o tipo de oração que nós devemos ter ou realizar, que é uma conversa sincera, não é uma repetição, a gente não há necessidade de repetirmos palavras, mas a gente tem que falar o que nós estamos sentindo naquele momento, seja alegria, seja tristeza, seja um momento de regozijo ou não. E nós falamos ontem também que Deus não vai responder uma oração indo contra a própria Bíblia. Então, se você pede alguma coisa que está escrito na Bíblia que não é correto, não adianta a gente pedir. Deus, Ele não vai ser favorável a isso. E se nós vamos até o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, eles contam a história de Jesus de diferentes pontos de vista, de diferentes maneiras, E provavelmente Jesus ensinou como orar em várias ocasiões, em várias situações. A gente lê isso nos evangelhos aqui. E nós vamos começar o estudo de hoje falando que os discípulos pediram para Jesus para que ensinasse eles a orarem. E o que nós podemos aprender então sobre a oração do Senhor, que é muito conhecida como Pai Nosso? Muitas pessoas gostam do Pai Nosso, muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no famoso Pai Nosso, E nós vamos começar lendo aqui Lucas, capítulo 11, verso 1, e depois a gente vai ler uma outra parte num outro livro que é exatamente também um complemento do que nós chamamos do Pai Nosso. Lucas 11, verso 1 diz assim, vamos lá. O que podemos aprender sobre a oração? E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Mateus 6, agora a gente vai para o livro de Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13, complementa dizendo assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, ou em outra versão, não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito conhecido. Você católico, você evangélico, você que não tem religião nenhuma, já ouviu falar sobre o Pai Nosso, De repente, em algum casamento, alguém cantou o Pai Nosso ali, ou você já ouviu em algum local. E a gente começa falando sobre essa necessidade dos discípulos que provavelmente surgiu quando eles perceberam que Cristo orava constantemente. Eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, ensina a gente a orar, quem sabe, os discípulos viram Jesus orando tantas vezes, E em muitos lugares da Bíblia, em muitas situações a gente vê uma cena, imagina pelo menos a cena de Jesus orando ali. Nós vimos Jesus orando no Getsêmani, na história do Getsêmani. Jesus tinha uma vida de oração. A vida de Cristo era uma vida dedicada a orar ao Pai. E a intenção de Cristo não é uma oração repetitiva, mas a tradição cristã acredita que o Pai Nosso é um modelo de oração. Não quer dizer que nós temos que orar exatamente assim, mas é um modelo de oração. E a gente vai até a primeira palavra que nós lemos nesses versos aqui, tirando algumas lições para a gente entender sobre a oração a partir do Pai Nosso, A partir dessa história aí. Pai Nosso, e você vê aqui então essa palavra que começa essa história, essa trajetória. As pessoas chamavam de o Deus, o Deus do Antigo Testamento, de Senhor, de Jeová. Era muito comum o povo de Israel se referir a Deus como o quê? Jeová. Mas o Pai Nosso, ele começa justamente aproximando Deus Pai de seus filhos, Jesus, ele aproxima Deus Pai de nós por meio dele. Então, naquele momento, Jesus diz assim, olha, podem chamar Jeová de Pai. O Pai Nosso
ele nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus como um Pai. E se a gente começa a descrever o Pai Nosso, nós percebemos que existem 6 pedidos no Pai Nosso. Os primeiros pedidos têm a ver com a majestade de Deus, com a grandeza de Deus, com a magnitude dele. E os últimos pedidos têm a ver com as nossas necessidades, as necessidades humanas. Então, no início do Pai Nosso, nós percebemos isso, percebemos que o Salmo, ou os versos louvam a Deus, o ensino de Jesus é sobre louvar a Deus, e depois é que existe o pedido. Então, esse é um ensino muito importante na Bíblia. Antes da gente orar e pedir para Deus, e Deus espera que nós peçamos, Ele espera que nós louvemos o nome dEle também. Vamos ver isso no Bom Pastor? Vamos conferir aqui. Pai Nosso. As 3 primeiras palavras ali, Os 3 primeiros pedidos ou louvores a Deus. Santificado seja o teu nome, é um louvor a Deus. Venha o teu reino, é um louvor a Deus. Seja feita a tua vontade, é um louvor a Deus. E depois nós percebemos que existem pedidos, clamores no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, livra-nos do mal. A gente pode perceber que existe uma comparação, nesses versos com os mandamentos de Deus. Igual os 10 mandamentos. Deus primeiro, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com Deus, dos 10 mandamentos, e os 6 últimos têm a ver com o homem. Primeiro nós louvamos a Deus e depois nós clamamos, nós pedimos a Deus. Essa é a oração modelo que Jesus ensinou para os discípulos e ensina para nós. Muitas vezes a gente já começa a oração pedindo. Deus quer que nós peçamos, Ele está disposto a nos dar como um pai que se aproxima de nós. Mas por que primeiro não louvarmos a Deus e reconhecer quem Ele é? A oração nos ensina isso. A oração modelo da Bíblia nos ensina isso. E a gente vê uma outra frase nesses versos aqui, que é seja feita a vontade de Deus. Quando a gente analisa os escritos do apóstolo Paulo, a gente vê exatamente essa ideia, seja feita a vontade de Deus nos escritos de Paulo. Por exemplo, o livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim, que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, uma coisa que nós temos que ter na nossa mente muito clara é que quando nós oramos, a oração, ela tem que ser feita com fé, com confiança, com certeza, mas ela tem que ser feita acreditando que a vontade de Deus deve prevalecer. Olha, uma coisa que é importante aqui, me veio na mente, ter fé não é você acreditar que Deus vai fazer aquilo que você pediu para Ele. Ter fé não é isso. Muita gente fala assim, você não recebeu porque você não teve fé. Não é isso. Ter fé é acreditar que Deus vai fazer o melhor para você. Seja aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Isso é ter fé. É acreditar que a vontade de Deus vai prevalecer. E esses ensinos, do Pai Nosso, eles terminam com amém, a palavra amém. Ou seja, uma palavra, na verdade, hebraica, o que nós chamamos de acróstico hebraico, que é uma frase, é um poema que é resumido em uma palavra, a palavra amém. Amém, traduzindo para o português de uma maneira mais simples, mais popular, um senso comum, é assim seja, Nisto me firmo, ou assim seja. Então, as palavras terminam com amém. Senhor, assim seja. Esse é o desejo do meu coração. Então, aqui estão alguns princípios olhados no Pai Nosso, primeiro louvando a Deus, depois pedindo, e nós percebemos que a oração agradável a Deus é aquela oração feita com fé, com humildade e com perseverança também. A oração deve ser um estilo de vida nosso, nós temos que orar sem cessar. A gente vai para um rápido intervalo e após o intervalo a gente vai trabalhar sobre uma pergunta muito importante. A oração muda os planos de Deus? Você acha que sim
Você acha que não? Daqui a pouquinho eu vou ler algumas opiniões aqui e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto tão difícil, tão polêmico, mas tão importante para nós também. Bem rapidinho, a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o programa Escola Bíblica. O tema dessa semana é a oração. Que bênção esse tema, que bênção a gente poder estudar sobre uma temática tão importante que deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Se você se considera um cristão, se você realmente tem o valor da palavra de Deus como um norte, uma direção na sua vida, é importante nós termos uma vida de oração. E nós temos 10 minutinhos para fecharmos o tema hoje. Amanhã tem mais também, mas a pergunta que a gente volta falando aqui é se a oração muda os planos de Deus. E eu fiz essa pergunta e algumas pessoas estão respondendo aqui, né? Eu quero ler algumas opiniões aqui. A Márcia escreveu para a gente através do Instagram dizendo assim: olá, nós assistimos todos os dias o programa. Eu acho que Deus não muda nada, porque é tudo no tempo dele. Ok, a opinião da Márcia aí. A Eliana Pinho desejou boa noite. A Rita Gonzaga disse assim: eu acredito que sim, devido ao que aconteceu com Ezequias, quando recebeu a notícia que iria morrer. A opinião dela, a gente vai falar um pouco sobre isso, é legal, hein? A Ibis, vamos ver o nome dela certinho aqui, dizendo o seguinte: Ibiracema Viola Ibis, dizendo o seguinte: sim, ele atendeu a oração de Moisés, Abraão, Elias. E também a Ana Cristina diz: sim, eu acho que sim, desde que seja feita com sinceridade. E tem várias opiniões aqui também, a Ana Cris e outras pessoas mais. Muito obrigado a você que está participando com a gente. Continue seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também os programas anteriores no nosso YouTube, tá bom? Vamos lá. Uma das maiores controvérsias da teologia relacionadas à questão da oração é justamente essa pergunta, né? A minha oração, a sua oração pode fazer Deus mudar de ideia? Em cima dessa pergunta surgem outras perguntas também. Por exemplo, eu queria que você pensasse: quem toma a iniciativa, é Deus ou é o homem? Outra pergunta: se o homem não corresponde ou não age ou não faz a parte dele, Deus fica atado ou Deus fica sem poder agir? Onde fica a sabedoria de Deus, ou soberania de Deus, né? Onde fica a responsabilidade humana? Perguntas difíceis, hein? Muitos teólogos já debateram esse tema. E uma coisa que eu quero começar com você falando sobre é que a gente não pode padronizar as ações de Deus. A gente não pode dizer assim: olha, aconteceu com fulano, vai acontecer com você. Faz, ora direitinho que vai acontecer a mesma coisa. Quantas pessoas já oraram para determinadas situações e muitas vezes as coisas deram certo, a gente percebe a mão de Deus e situações praticamente iguais tiveram respostas diferentes. Eu vou dar um exemplo para você, para a gente entender um pouco mais. Nós temos aqui a imagem de Freud. Você já ouviu falar sobre Freud, o pai da psicanálise? É apenas uma ilustração. Existem vários psicanalistas no mundo e cada um tem a sua linha de interpretação, né? Psicólogos, psiquiatras. Ele é um homem que, a partir dos escritos dele, desse homem, muitas pessoas tiveram várias formas de entender e interpretar a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. Ele é um homem. E a partir dele, visões diferentes. Agora, como é que nós queremos padronizar Deus e dizer o seguinte: olha, é exatamente isso que Deus quis dizer, é exatamente assim que Deus age? Nós não podemos dizer que sempre Deus vai agir da mesma maneira com todas as pessoas. Nós não temos respostas para tudo. Nós temos o que foi escrito na Bíblia, nós temos aquilo que nós vemos, que nós presenciamos, mas isso não é tudo. Existe a vontade de Deus. Agora eu volto à pergunta: a oração muda os planos de Deus? Nessa questão estão alguns mistérios divinos que nós não entendemos. Por exemplo, existe um grupo de teólogos que dizem o seguinte: se alguém orou e uma mudança aconteceu, é porque Deus já havia decidido agir.
Existe um outro grupo de teólogos que diz o seguinte: quando você ora, e se Deus age, é que Deus sabia que a pessoa iria pedir e que a sua resposta seria positiva. Vamos tentar refletir um pouco para a gente chegar numa resposta aqui. Deus deixa algumas opções, é uma terceira ideia de alguns grupos de teólogos. Deus deixa algumas opções em aberto, dependendo de nós pedirmos ou não. Se a gente pedir, Ele faz. Se a gente não pedir, Ele não faz. Alguns teólogos pensam assim. E um outro grupo pensa assim: aquele que ora muda para ajustar-se à vontade de Deus. Quando a gente ora, já está definido o que Deus vai fazer, é a nossa mente que muda. A gente sabe de uma coisa: Deus não muda de opinião com relação a valores, a princípios, a normas. Deus não muda. O objetivo dele final é salvar. Mas o fato é que Ele ouve pedidos feitos e Ele pode atender. Como Deus age com uma pessoa ou com outra? Não sabemos. Nós sabemos que em várias situações Deus mudou situações e opiniões. Por exemplo, foi até citado por alguém aqui, o rei Ezequias, um rei que iria morrer. Isaías vai dar o recado para Ezequias: você vai morrer, Ezequias. Ezequias pede para não morrer, de repente Isaías volta e fala assim: olha, Deus falou que você não vai morrer mais, você vai ter mais 15 anos de vida. Né? Nós temos um outro exemplo também, além de Ezequias, o povo de Israel construindo um bezerro de ouro. E Deus falou assim: olha, eu vou acabar com esse povo. Eles não querem saber de mim. E Moisés fala: Senhor, não mata eles, por favor. E Deus, Ele resolve não destruir o povo. Vamos pegar o exemplo de Jesus também. Vamos entender que Jesus, um pedido a Jesus é uma oração também. O cego Bartimeu chega para Jesus e fala assim: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele pediu e Jesus devolveu a ele a vista. E se ele não tivesse pedido? Possivelmente ele não teria sido curado. E aí tem o exemplo também da filha do oficial do rei, temos Elias que orou e choveu. O fato é que quando a gente vai até Tiago 5, eu quero ler com você, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para ser curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O fato é que Deus ouve a oração. Deus vai agir de acordo com o que Ele pensa ser o melhor. Eu, particularmente, em alguns momentos da minha vida, eu já vivenciei uma pessoa orando e chovendo na mesma hora. Ela orou para chover e choveu. Eu já vi cenas de uma pessoa, e já vivenciei isso pessoalmente, orando para que demônios saíssem de uma pessoa e eles saíram. Mas eu já vi cenas também de pessoas orando por alguém e a pessoa não foi curada, ela morreu. Então o que nós não podemos é deixar de orar. A resposta vai vir de Deus. Nós não temos detalhes de como Deus age. O que nós sabemos é que nós não podemos deixar de orar. O princípio da salvação é a renúncia. E o princípio da oração é renunciar quem decide e deixar que Deus decida. É Deus quem vai agir. Nós não podemos deixar de orar. Eu quero apresentar para você um livro aqui, e com ele eu encerro a reflexão de hoje. O livro Viagem ao Sobrenatural, de Roger Morneau, um homem que foi um ex-ocultista, e ele escreveu esse livro depois que ele se converteu ao cristianismo, Respostas Incríveis à Oração. E nesse livro ele conta inúmeras orações que ele fez e que Deus respondeu. Deus responde orações, Deus muda situações. Como é isso? Não sabemos. Deus age conforme Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Eu vou encerrar com a frase de Billy Graham. E amanhã nós vamos falar se a oração pode mudar a vida do seu familiar ou não, daquela pessoa que você ama, e se ela pode mudar você também. Billy Graham diz assim: feliz é um homem
que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Nós estamos encerrando o programa, nós vamos orar a Deus agora. Tire um tempo nesse final do dia ou não importa o momento que você esteja assistindo e ore a Deus também. Que Deus te abençoe. Amanhã, a oração pode mudar a vida de alguém? Oremos. Obrigado, Senhor Deus. Louvamos o Teu nome por tudo que Tu és e por Tua presença na nossa vida. E agora nós clamamos a Ti. Que essa mensagem esteja no nosso coração e nos motive a orarmos cada dia mais. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.